Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. A paz do Senhor Jesus Cristo ao seu coração. Privilégio estar com vocês desde a sexta-feira, podendo viver um tempo de muito evangelho, de muita compreensão acerca da missão do nosso Deus e os desafios da cidade. Muito obrigado, pastor Antônio José, toda a sua casa, pela acolhida. Pastor Zean, presbítero Gaio, o Vitor, pastor Kelsey, o Kevan, e tanta gente que nos abraçou, nos acolheu nesses dias. E eu quero comunicar o Evangelho ao seu coração nessa noite. Eu venho de menos de 15 graus, de Vitória da Conquista, na Bahia, 1000 metros acima do nível do mar. Sou casado com a Tatiane. A gente vai fazer 19 anos de casados e mais da metade da vida apaixonados um pelo outro. Sou pai do João Pedro, de 13 anos, marcou 3 gols hoje no futebol e queria o papai lá perto e o papai acompanhando as notícias e muito feliz daqui de Fortaleza. Sou pai do Lucas, que vai fazer 8 anos agora, dia 25 de setembro. E sou pai da Maria Júlia, que fez 5 anos. E a minha família é um presente muito, muito especial de Deus. E hoje à noite eu quero falar sobre aquele que nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E eu queria poder olhar um pouco para você, olhar um pouco dentro dos seus olhos. E com a graça de Jesus, tentar imaginar um pouquinho da sua história. Quais caminhos trouxeram você até aqui nessa noite? Quais marcas a gente traz na alma? Quais as dores a gente ainda carrega no coração? Quais as memórias que não desocupam a nossa mente? E como é que o amor de Deus se comunica com as marcas da nossa vida? E eu leio a primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, e a princípio, somente o verso 19. Até porque passamos o final de semana todo pensando como é que a igreja pode comunicar o evangelho, fazendo parte da missão de Deus, para a cidade, para aqueles que vivem nos centros urbanos. Atualmente, 87% da população brasileira vive nas cidades. A cidade é o oposto do jardim, meu irmão, minha irmã. No jardim, a humanidade ouvia Deus todo o fim da tarde. Não é à toa que a tradição católica romana toca o sino às 18 horas, fazendo uma alusão do tempo em que a humanidade, naquele jardim, parava para conversar e ouvir a voz do Pai, todos os dias, na viração do dia. Mas nós abandonamos o nosso Pai, nós deixamos o jardim, nós construímos cidades. E a cidade é essa selva de pedras, muito barulho, muito trânsito, muita poluição, muita gente falando ao mesmo tempo. A cidade é uma torre de Babel. Está todo mundo falando e ninguém está entendendo nada. E a igreja precisa traduzir o evangelho na linguagem da cidade, fazendo parte da missão de Deus. No entanto, nós queremos falar sobre o amor de Deus. E a grande pergunta é: por que vocês amam, ó igreja? Por que vocês fazem o que fazem? Por que batizam? Por que celebram? Por que fazem a obra social através do instituto, das congregações e vão às comunidades levarem a beleza do amor de Deus? Parece que João está respondendo para nós. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então hoje eu me apresentaria
como um jovem pastor de 41 anos de idade. Mas eu gostaria de ir embora e vocês pudessem ficar com uma memória. E a memória seria: aquele a quem Jesus ama falou do amor de Jesus para nós. E a pergunta é: como o amor de Deus interage com a minha história e com a sua história? Então deixa eu contar só um pedacinho da minha, porque aí você vai lembrando da sua, e depois eu vou oferecer um repertório bíblico, para quem sabe, ao final, a gente sair daqui dizendo: a minha história tem esses capítulos, a minha história tem esses versículos, mas o amor de Deus cobriu a minha história de tal maneira que agora ela não é contada a partir da tragédia, a partir da perda, a partir da traição, da dor, das feridas, das cicatrizes. Agora a minha história é contada a partir daquele que amou primeiro. Eu tinha 6 para 7 anos de idade. Minha cidade é muito fria. Eu me lembro vagamente da minha mãe dizendo: vamos levantar, vamos passar o final de semana em Jequié, Cidade Sol, 150 quilômetros de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Eu me lembro vagamente, assim, da gente se arrumando, muito frio, e se preparando para passar uns dias em Jequié, cidade na qual boa parte dos familiares vivem até hoje. Mas o meu pai, 36 anos de idade, e eu carrego o nome dele, Simvaldo, vem do meu pai Simvaldo, ele me deu esse presente. Na escola eu era chamado de Não Valdo. Um professor fazia bullying comigo: não Valdo, não Valdo. Mas aquele que me amou primeiro me deu um sim. O evangelho é o sim de Deus. Então, é Simvaldo, né? Simvaldo. E meu pai disse para minha mãe: eu não vou não. Eu vou ficar aqui, vocês vão. Eu não estou assim, estou sentindo uma gasturazinha. Faz uma garapazinha para mim, um limão com água e um bicarbonato, uma azia. E eu vagamente me lembro da minha mãe preparando esse cuidado com meu pai. Eu, caçula, 6 para 7 anos. Meu irmão, quase 9. Minha irmã, 11 anos de idade. Fomos para Jequié. Reencontro com a família. Numa praça chamada Praça do Agarradinho, num bairro de Jequié. Estávamos brincando na rua, crianças. E a vizinha da minha tia Tereza passa chorando. E a gente diz: o que houve, Consa? O que houve? E ela chorava, e talvez a negação, Gaio, de uma criança que não daria conta de lidar com uma perda e com uma tragédia. Eu ouvi, equivocadamente, Consa dizer: o pai da sua mãe morreu, meu avô João. E eu chorei, abraçando minha mãe, abraçando meus irmãos, abraçando minhas tias, filhas do meu avô João. E naquela época, a BR-116, muito buraco, uma viagem que era para ser de 2 horas, demorava 4 horas. E a gente imediatamente seguiu para a Vitória da Conquista. Eu chorava pelo meu avô. Eu passei a viagem toda achando que o meu avô João tinha partido. Mas quando eu chego num templo católico, pastor Antônio José, no bairro Brasil, bairro onde eu cresci, meu avô está na porta. E ele nos recebe. E a gente sempre dizia: bênção, vovô. Sua bênção, vovô. E ele nos abençoou. E na cabeça de uma criança eu dizia: como é que meu avô morreu e meu avô está aqui? Eu fiquei pensando: será que é um fantasma? Será que eu estou vendo coisa? Quando eu olho dentro daquele templo católico, vem a minha tia Ana Maria e a minha tia Santa, irmãs do meu pai, chorando naquele corredor ao nosso encontro. E eu fiquei pensando: não, então o vovô João não é um fantasma, porque as minhas tias são tias paternas, elas não chorariam desse jeito pelo meu avô materno. E quando a gente adentra aquele salão, não era meu avô João, era o meu pai, dentro de um caixão, com 36 anos de idade. Ele tomando um copo d'água em casa,
teve um infarto fulminante, deu seu último suspiro, deixou minha mãe viúva com 36 anos, e 3 filhos que até hoje sentem muita falta desse pai. E a grande pergunta é: onde está o amor de Deus quando falta um pai? A minha mãe é viúva até hoje, tão linda, olhos verdes. Vai que tem um assembleano aí sonhando em casar e morar na Bahia, procura no final do culto, que a gente pode fazer uma oração e conversar. O dote dela é caro, tá? Eu não me lembro de mais do que 3 conversas com meu pai. Eu carrego o nome dele e toda vez que alguém diz Sivaldo, eu fico lembrando desse pai com quem eu não convivi, de quem eu não pude desfrutar. Essa é a minha história. Qual é a sua, minha irmã? Qual é a sua, meu irmão? Qual é a sua, jovem, adolescente? Existe um capítulo na teologia e também na filosofia, pastor Zé, chamado de Teodiceia. E o que esse capítulo estuda? Estuda onde está Deus diante da odisseia humana, das dores humanas, diante do sofrimento humano. Onde Ele está? Quais são os seus movimentos? O que é que Ele está fazendo? Qual é a sua agenda? Quais são os seus caminhos? Não é à toa que perguntaram ao nosso nordestino querido, Ariano Suassuna, você acredita em Deus? E ele disse, eu não conseguiria conviver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Ou existe Deus ou a vida não faz sentido, bastaria a morte. Deus para mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado. Mas então, o seu conterrâneo, um poeta chamado Leandro Gomes de Barros, respondeu ao Ariano Suassuna, e ele disse o seguinte, se eu conversasse com Deus, eu iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Onde está o amor de Deus quando a vida nos pega de jeito? Onde está o coração do nosso Pai todo amoroso quando a vida se apresenta de maneira horrorosa, dolorosa? Eu não sei se vocês sabem, mas em um dos campos de concentração, Hitler, todo aquele sofrimento aos judeus, as pessoas tiravam a própria vida, elas sofriam nos campos de concentração, e uma pessoa vendo tanta morte, escreveu com sangue, numa daquelas paredes, se Deus existe mesmo, Ele vai ter que me dar muitas explicações. Ou seja, ele estava diante de uma teodiceia, sofrimento, onde está Deus? Aí a gente abre a Bíblia Sagrada, e João, já com os seus 90 anos de idade talvez, está escrevendo uma de suas cartas, e ele fala de amor, e ninguém fala mais de amor na Bíblia do que João, através da sua pena e através dos seus escritos. João é o discípulo caçula de Jesus, irmão de Tiago, filho de Zebedeu e de Dona Salomé. João é um pescador, chamado ali na beira da praia por Jesus, cativado pelo amor de Jesus. No entanto, ele era conhecido como filho do trovão. E dá para entender isso em Lucas capítulo 9, quando Jesus chega numa cidade samaritana, anuncia o amor do nosso Pai, o Evangelho, cumprindo a agenda, a missão de Deus, numa cidade samaritana. Mas o pessoal não quis ouvir Jesus. E o pessoal queria expulsar Jesus. Então João e Tiago, filhos do trovão, talvez você entenda por que desse apelido,
Eles se aproximam de Jesus e eles dizem: Jesus, o Senhor quer que a gente pede ao Pai para mandar uma legião de anjos e mandar fogo e matar todo o pessoal de Samaria? O coração de Deus foi capaz de fazer coisas abomináveis, o nosso irmão Davi. E a gente canta: como o rei Davi, quero te louvar. Ok, a gente quer louvar como Davi, mas viver como Davi em alguns momentos, jamais. Jamais. Mas a Bíblia não esconde as nossas imperícias. Isso é interessante demais. Certa feita, João e Tiago se aproximam de Jesus e eles dizem assim: Senhor, a gente pode fazer um pedido assim? Pedido meio atrevido, hein? Quando o Senhor estiver assim no seu reino, o Senhor deixa a gente sentar uma à sua direita e uma à sua esquerda? Tipo assim, a gente quer ser assim, um ministro da fazenda e um ministro da casa civil. Porque na cabeça deles, Jesus vai tirar César do trono, Jesus é o novo Moisés que vai humilhar o imperador de então, Jesus vai instaurar o seu governo, e a gente quer assim, um lugar privilegiado, né? A ênfase no poder, servindo a ideia de um Deus poderoso que vai me dar benefícios, servindo a ideia de um Deus poderoso que faz com que aqueles que o seguem tenham um certo tipo de benefício especial. Melhor do que ter alguém para chamar de Deus, é ter um Deus para chamar de Pai. A única religião no mundo que apresenta uma divindade paternal é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem judaísmo, nem hinduísmo, nem islamismo, nem o budismo, se é que o budismo é uma religião, concebem a ideia de um Deus Pai. E é Jesus quem vem dizer para nós: Ele é o Pai nosso, Ele é o Abba, Ele é o Pai todo amoroso, embora seja o Deus Todo-Poderoso. Mas o Deus Todo-Poderoso a nação de Israel já conhecia. O Evangelho é uma boa notícia de que o Deus Todo-Poderoso está mostrando sua face toda amorosa. Mas João não entendeu. João está na ênfase do poder. É por isso que nós, como evangélicos, crescemos no nosso país, mas nós misturamos a ideia religiosa com a ideia de poder, e volta e meia a religião está misturada com a política, e isso tem dado um problema, e eu nem quero falar disso. A ideia de que em nome de Deus a gente conquista o poder, e Jesus está tentando cativar o meu coração e o seu, a despeito das tragédias da vida. Ele está dizendo: Simvaldo, a despeito da tua dor, deixa eu te amar, e deixa eu mostrar o tamanho do meu amor por você, em meio ao vale de sombra, e morte no qual você andou durante mais de 30 anos da sua vida. Se a gente tivesse assim, uma semana de retiro, para a gente ir lendo esse Evangelho de João, e eu poder apresentar para vocês o capítulo 11, por exemplo. Lázaro está doente, e agora esse João está crescendo, esse João está tendo experiências outras. E se Mateus, Marcos e Lucas contam a história de Jesus dentro de uma mesma linha de raciocínio, chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, é como se eles estivessem no mesmo lugar da arquibancada, assistindo Jesus fazendo, e eles vão contando daquele lugar. Há quem diga que o Evangelho de João é o Evangelho escrito de sobre a colina. João está olhando de cima e possivelmente já havia tido acesso aos demais evangelhos. E agora João está tendo experiências com esse amor de Jesus e esse amor do Pai todo amoroso. E João vai começar a contar histórias que só ele conta. E ele começa o Evangelho não tentando apresentar a genealogia de Jesus. Ele começa o seu Evangelho dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está dialogando com Gênesis. Do mesmo modo que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. João está dizendo, essa palavra que disse, haja luz e houve luz, é o Verbo, é o Cristo bendito. Antes que Deus dissesse, haja luz, porque é todo amoroso, ele disse, haja cruz.
E quem tem maior amor do que este de dar a sua vida pelos seus amigos? É João que está contando isso. O Verbo se fez gente, se fez carne, habitou entre nós. E aí, ele é o poderoso que vai acabar com o mal e jogar fogo nos descrentes? Não, não. Ele era cheio de graça e cheio de verdade. E vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. João está maravilhado. João está crescendo. João está amadurecendo no amor de Deus. João agora deita sua cabeça no peito de Jesus. João agora, ele está dizendo assim: eu preciso contar para esse pessoal, a partir de uma dinâmica da literatura judaica, usando o número 7 como o número da perfeição, e por 7 vezes ele narra os milagres de Jesus, que muitos outros nem narraram. Ele narra os eu sou de Jesus. Quando Moisés é convocado, Deus diz: diga que eu sou te enviou. Mas eu sou quem? Eu sou quem? Eu sou o pão da vida. João está respondendo o texto bíblico, apresentando a face amorosa do Pai. Quem é o Senhor Jesus? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Ok, e sendo tudo isso, o que o Senhor faz? Eu vou narrar só 7 milagres no evangelho que eu vou escrever. É João. Quais são os milagres, João? Que Mateus, Marcos e Lucas narraram acima de 19 milagres cada um. Não, eu só vou narrar 7. Ele transforma água em vinho. Ele cura o filho de um oficial do exército romano, porque ele não faz acepção de pessoas. Ele nos ama do mesmo modo que ele ama os nossos irmãos que estão transitando aqui na rua e que vivem de uma maneira que deveria gerar em nós íntima compaixão. Ele quer curar o filho de um oficial do exército romano. É João contando para nós sobre o amor de Deus. É como se João estivesse dizendo: eu me equivoquei. E que bom que os meus amigos contaram meus equívocos. Mas agora eu não quero falar sobre mim. Eu quero falar somente dele, porque o seu amor me cativou. Ele conta da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele conta que Jesus andou sobre as águas. Ele conta a cura do cego de nascença, e só o Messias, só o Cristo, só um enviado de Deus, só o libertador poderia fazê-lo. E ele narra a ressurreição de Lázaro. E aqui eu preciso de 3 minutos. Porque no verso 3 do capítulo 11, as irmãs estão sofrendo com o irmãozinho doente. E elas têm que mandar um recado para Jesus. É uma oração. Eu não sei se foi WhatsApp, se foi por e-mail, se foi escrita para alguém levar. O recado era, na NVI: Jesus, Lázaro, o teu amigo, a quem amas, está doente. E isso volta para a Teodiceia. Jesus ama Lázaro, mas Lázaro está doente. Como é isso? Como é isso? Jesus me ama e eu estou passando por esse perrengue da vida. Jesus nos ama, mas a nossa cidade tem os maiores índices de violência do mundo. Jesus ama, mas o pastor dessa noite ficou órfão e carrega uma orfandade, uma dor. Outro dia meu filho Lucas, de 7 anos, chegou em casa chorando. Eu falei: o que, filho? Eu queria ter conhecido meu vovô Simvaldo, pai. Hoje eu conheci o irmão Josias Queiroz, primo do pastor Carlinhos Queiroz, que é meu amigo, e eu queria tê-lo como meu pai. E eu estou ajeitando aí para ser adotado por ele. E o Josias apareceu com um bigodão. Falei: meu Deus, Josias Queiroz com um bigodão, igual meu pai usava. Vai, tira uma foto aqui comigo, Josias. E comecei a chamar de tio Josias. É uma falta. Aquele a quem tu amas está doente. Mas o verso 5 de João 11 diz que Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. E aí você conhece a história. Jesus chega lá 4 dias depois. E a gente não entende isso. Como é que Jesus chega depois? O menor versículo da Bíblia: Jesus chorou. 11:35. Agora faz aparecer o 36 para a gente. Diante do choro de Jesus, perante o túmulo de Lázaro, o que alguns judeus disseram?
João 11, 36. Vejam como ele o amava. Isso para mim é maravilhoso. Porque nós estamos diante de um túmulo, uma pessoa morta há 4 dias, as irmãs chorando e oraram muito. Acreditavam no amor de Jesus por Lázaro, acreditavam no amor de Jesus por elas. Verso 3 e verso 5. Só que o choro de Jesus faz o pessoal da cidade dizer assim: ah, ele amava, ele amava. E aí eu fico me perguntando assim, a prova do amor é exercer o poder? Ou a prova do amor é chorar com a gente nos momentos mais dolorosos da vida? A gente pode orar: Senhor, cura, envia uma palavra, multiplica pães e peixes. João diz que pode, que ele tem poder para isso. Mas a história que está no coração do Evangelho de João é a história de um amigo que morreu. E nós temos um Deus que chora. Nós temos um Deus que se compadece. Nós temos um Deus que acolhe as nossas dores. E a missionária Vivian Santana, da minha cidade, ela é filha do pastor José Rego do Nascimento, o grande nome da renovação espiritual no meio batista. Ela ficou viúva e ela chorava, em uma depressão, e um sofrimento, e uma angústia. E ela não aguentava mais aquela dor, e eu posso contar porque ela conta isso publicamente. Até que um dia ela disse que estava em prantos, ela disse: Senhor, eu estou sentindo dor de morte, de angústia, esse luto é patológico e não passa. É o testemunho da nossa irmã, acolha com carinho. Ela disse que Jesus entrou no quarto dela. Ela falou: não foi uma visão, não foi um sonho, foi o amado. Eu não podia receber apenas um recado, uma música, uma mensagem. Ele entrou no quarto e, nas palavras da irmã Vivian, ele colocou o rostinho dela na perna. E ela disse que foi curada de um luto patológico. Sabe como? Com lágrimas caindo no rosto dela. E ela disse: eu tenho um Deus revelado na face do seu Filho. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus de Nazaré temos os seres humanos como eles deveriam ser. E em Jesus de Nazaré temos Deus como Ele é. Quem é o Deus dos cristãos da Assembleia de Deus do Templo Central? É um Pai que chora com a gente. E quando chora com a gente, a cidade diz assim: meu Deus, agora nós estamos diante do amor de Deus. Esse Deus desse pessoal é um pai que se compadece e acolhe o menino órfão, e acolhe a esposa que chora, e abraça a viúva que não aguenta mais, e se torna o pai do órfão, o marido da viúva, a pátria do migrante. Ele se torna o amigo e o socorro bem presente na hora da angústia. Mas a ênfase no poder continua presente no texto, verso 37. Outras pessoas começam a dizer, porque no capítulo 9, Jesus curou um cego de nascença. Você lembra? Jesus está andando com os discípulos e tem um cego de nascença. E os discípulos perguntam: mestre, quem pecou? Foi ele ou os pais para que ele nascesse cego? Essa não é uma tradição de Israel. Eles acreditavam que uma criança, um bebê no ventre, já poderia pecar. Jacó e Esaú, lembra daquela briga no ventre? E Jacó nasce segurando no pé do irmão. E quando nasce, os pais olham e dizem: menino, tu é trapaceiro desde o ventre, hein, danadinho. Seu nome é Jacó, que significa enganador. Então os discípulos estão com essa ideia de um Deus que amaldiçoa quem peca desde o ventre, porque a cegueira de nascença era sinal de uma maldição de Deus na conjectura daquele povo. ênfase no poder. Um Deus poderoso quer punir o tempo todo quem não anda na linha. E aí nós cantamos às vezes coisas estranhas para as crianças. A gente canta assim: cuidado olhinho com o que vê, cuidado mãozinha com o que pega, o nosso Criador está olhando para você, cuidado. Aí as crianças vão crescendo com medo de Deus. Eu acho que cabe isso aqui. Você soube da família, né? Que a criança pedia: deixa eu jogar bola. E a mãe dizia: não, porque papai do céu não gosta. Deixa eu ir na praia. Não, porque Jesus não gosta. Deixa eu botar aqui uma bermuda. Não, porque Jesus não gosta. Deixa...
Deixa eu ser feliz. Não, porque Jesus não gosta. Aí era sexta-feira da paixão. A mãe tinha comprado um chocolatezinho, escondeu em cima da geladeira. A criança viu, acordou cedinho na sexta, subiu num banquinho e foi pegar o chocolate. E ouviu aquele, não! Aí ele disse, oi, meu pai do céu, é porque Jesus não deixa. Aí a mãe disse, não, é porque ele morreu. Sexta-feira da paixão. Aí o menino disse, graças a Deus que esse homem morreu. Eu não aguentava mais. Esse homem não deixa fazer nada. A ideia de um Deus poderoso que quer a gente na linha. E se a gente não mandar a linha, Ele manda fogo para nos destruir. Quem nos fascinou com essa mensagem equivocada? Leia João, o evangelista do amor, cujo nome significa gracioso. Mas um pessoal está vendo o cego e querendo descobrir quem pecou. Quando a gente vê uma tragédia, o nome do jogo não é quem pecou. Quando a gente olha para uma tragédia da cidade, o nome do jogo é, Senhor, qual é a tua missão diante dessa dor, hein? Como é que o teu amor vai se revelar nessa história aqui? Como é que nós podemos ser o teu corpo e o Senhor com essa mente amorosa, de modo que a gente possa ir à cidade, ir ao cego de nascença, ir a quem chora, ir ao órfão, ir ao encontro da sua história. E não dizer, você está passando por isso porque você fez alguma coisa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco. Como? Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós pecadores. Esse é o cerne do Evangelho. O Evangelho não é um bom conselho. Faça isso para ir para o céu. Faça isso para poder dar certo. Para disso, para disso, para disso. Aí Deus vai te aceitar. Não, isso é um bom conselho religioso. O Evangelho é assim. Você não sabe fazer, você não dá conta de acertar, você tem os pés trôpegos e você não consegue. Mas Ele demonstrou o seu amor naquele madeiro, quando Ele nos amou, sendo nós pecadores e sendo nós aqueles que estavam perdidos. Diante da tragédia, invoque o Evangelho e pergunta ao Pai todo amoroso, e pergunta para Ele, como é que nós podemos usar o teu poder amoroso para abençoar quem chora. Mas deixa eu caminhar para os finalmente. Verso 37 do capítulo 11. Um outro grupo disse, por que que ele, que abriu os olhos de um cego, não impediu que o seu amigo morresse? Essa é a pergunta sempre nos velórios, né? Pastor, a gente orou tanto. Por que que ele curou aquela pessoa e não curou essa? ênfase no poder. E a gente se esquece de um Jesus do nosso lado, chorando e regando o nosso rosto com as suas lágrimas, e dizendo, um dia eu vou enxugar dos olhos toda lágrima. Um dia eu vou acabar com toda a maldade de uma vez. Mas agora eu não posso acabar ainda com toda a maldade, porque se eu acabar agora com toda a maldade, eu acabo com o malvado. E tudo que eu quero é salvar o malvado, porque eu sou todo amoroso. O Evangelho não é a notícia da vingança de Deus. Paulo escreve aos Romanos dizendo, porque o Evangelho é a mensagem da justiça de Deus. Porque a justiça de Deus se resume no Evangelho. Todo mundo deveria perecer, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não se despedace, não se desfaça, mas tenha vida eterna. E me permita, tá? Vida eterna não é vida depois da morte. Vida eterna é vida antes da morte. João 17, verso 3, palavras de Jesus. A vida eterna é esta. João 17, 3. Que conheçam a Ti como Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo, Seu Filho, a quem enviaste. O Evangelho não é a mensagem de que a gente tem que morrer para ver Deus. O Evangelho é a mensagem de um Deus que é tão amoroso que fez a gente vê-lo ainda nesta vida.
E nesta vida orar, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Vida eterna significa reino de Deus. Reino de Deus significa vida de verdade. A vida no padrão de Jesus. O ladrão vem para matar, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A vida eterna começa agora e continua depois da morte. Por que que ele que curou o cego de nascença não impediu a morte do amigo? João está tratando disso no Evangelho e respondendo o dilema da Odisseia. Mas está chegando a hora da gente terminar. E você lembra que agora João é aquele que vai ficando mais perto. E na hora de ressuscitar a filha de Jairo, quem entra no quarto? Pedro, Tiago e João. Na hora de dar um pulinho no barco para outra margem do lago de Tiberíades, Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João está perto. Ele encosta a cabeça no peito de Jesus. Agora Jesus está na cruz, meu irmão, minha irmã. Todos os discípulos o abandonaram. Todos. Mas João em algum momento voltou. E João conta isso, do evangelho que ele mesmo escreveu e que carrega, Ingrid, o nome do próprio João. É o evangelho de Jesus Cristo segundo João, o nosso irmão. Jesus está morrendo naquela cruz e é curioso porque é a única vez que Jesus se dirige ao Pai chamando-o de Deus. O pastor Tim Keller diz que Jesus chama Deus de Deus para que eu e você pudéssemos chamá-lo de Pai Nosso. Meu Deus, por que me desamparaste? Não fica triste se no seu sofrimento você se sentiu abandonado, você até brigou com Deus, não precisa achar que isso é pecado. Jesus está carregando sobre si todo o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E diante de tamanho peso, ele olha para o céu e diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Para Deus a gente pergunta por quê. Ao nosso Pai a gente entrega o nosso espírito, pastor Antônio. Porque a minha história e a sua está repleta de porquês ainda não respondidos. Porque meu adolescente está assim. Porque essa demissão. Porque esse nódulo no meu seio. Porque essa dor que não passa. Porque essa depressão e essa insônia. Aí a gente diz: Deus. E João está dizendo: Ele pode. Eu escrevi os milagres dele. Mas há momentos que a gente não vai receber o porquê. Porque estamos num mundo de cabeça para baixo. E o Deus todo amoroso, quando manda seu filho, nós o penduramos numa cruz. Tamanha a maldade do nosso mundo. É verdade que é Deus quem está dando o seu filho para nos redimir. Mas Deus nos dá um presente e nós pregamos o presente na cruz. Então nós estamos num mundo de cabeça para baixo e tem um monte de coisa acontecendo que não é vontade de Deus. Não dá para ir para um velório de uma criança morta com bala perdida na periferia e dizer: mãe, chora não. Ela está no céu, foi a vontade de Deus. A pessoa vai olhar e dizer: vontade de Deus, porque não foi sua filha. Isso é um mal presente no mundo. E diante da maldade do mundo de cabeça para baixo, a gente diz: por quê? Mas Jesus está ensinando para nós, e o Evangelho está dizendo: quando a vida pregar uma peça e você não tiver o porquê, continua orando. E diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu não sei o porquê. Está difícil demais carregar o peso da vida. Mas eu aprendi com o meu Senhor que eu posso perguntar por quê. Mas o porquê eu pergunto para a ideia só do Deus.
mas o Senhor nos revelou um Pai que transcende e ultrapassa a ideia de divindade dos judeus. Esse é o Pai que ama de maneira extravagante e extraordinária. E eu posso me entregar inteiramente para Ele, mesmo quando tudo está de cabeça para baixo. Só que dá tempo ainda Jesus olhar para João e dizer... Ele era o caçula, tá? O mais novo. Está perdendo o seu Senhor. Ele é o único homem aos pés da cruz. Para além de João só estavam Maria, mãe de Jesus, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios e era considerada a prostituta da cidade. Está aos pés da cruz. Opa! Deus pode fazer de pessoas que nós não damos nenhum valor por causa do seu amor redentor, pessoas que contam a história dele e prestam os cultos mais lindos e ficam aos pés da cruz, mesmo quando a vida diz não. Porque a quem muito se perdoa, muito se ama. Jesus diz: João, essa agora é a tua mãe. Maninha, se fosse eu, né? Maninha, mamãe, esse agora é o teu filho. Esse João escreve o mais belo dos evangelhos. Ele escreve 3 cartas, só fala de amor. Esse João escreve a revelação do Apocalipse, bem velhinho, exilado numa ilha. Deus mostra para ele o que estava acontecendo, e o que estava acontecendo revela um tanto do que vai acontecer. Esse é o profetismo judaico. Está acontecendo agora, vai continuar acontecendo, mas no final, o noivo vai vencer e vai se casar com a noiva. Uma história para você dar glória a Deus e eu me sentir numa Assembleia de Deus. Escuta isso aqui. Uma criança estava apaixonada pela leitura, 8, 9 anos, e ela queria ler a noite toda. E a mãe dizia: filho, tem que dormir que amanhã tem aula cedo. Mãe, mas é porque está interessante esse livro, mãe. Esse livro é de quê, filho? Não, mãe, é um príncipe que tem que vencer o dragão para entrar na caverna e salvar a sua amada e serem felizes para sempre. Mas está difícil, mãe. A mãe falou: filho, você vai ter pesadelo lendo essas coisas, filho. Que lago de fogo, de enxofre, e é uma luta, e manda raio e fogo. Que livro é esse, meu filho? Quem deu esse livro? Ele falou: mãe, o livro é muito bom. A mãe falou: não, já está bom. Fecha aí, só amanhã agora. E a mãe dava assim 20 a 30 minutos para ele ler por noite. Mas teve um dia que ele chegou no meio do livro e estava muito empolgante. E ele disse: o príncipe não vai conseguir, ele não vai salvar a sua amada. Aí ele vai desistir. Aí a mãe entrou no quarto: desliga a luz e fecha esse livro. E acabou. Aí disse: mãe, só mais um minuto, mãe. Só mais um minuto. E a mãe disse: tá bom, 1 minuto. E ela saiu. Ele foi para a última página, pastor, e leu a última. E na última página dizia que, ferido, machucado, ele entrou na caverna, e ele venceu o dragão, e ele deu um beijo na sua amada, e ela levantou de um sono profundo, e eles se casaram, e Deus os abençoou, e eles foram felizes para sempre. E menos de 1 minuto ele disse: mamãe, pode desligar tudo, eu vou dormir. E a mãe não entendeu. No outro dia ele estava empolgado, ele falou: mãe, hoje eu vou começar a ler mais cedo, hoje eu quero ler. E a mãe disse: esse livro está muito interessante. A mãe disse: hoje você vai ter que ler em voz alta, para a mamãe ver sua dicção. Então de vez em quando eu passo no corredor para ouvir sua dicção e saber se você está com uma oratória boa, igual a do nosso presbítero Gaio. Aí ele começou a ler em voz alta e a mãe não conseguiu sair do corredor e ficou ouvindo atrás da porta. E era uma parte muito cruel. Ele estava ferido, ele ia desistir, ele estava doente. Ele falou: não, ninguém me ama, não existe Deus, porque sofrimento desse, como pode um Deus que ama deixar alguém sofrer tanto, e o dragão está vencendo? E a mãe foi ouvindo e ficando triste, falou: meu Deus, meu filho não vai aguentar um livro desse não. Ela quis intervir, aí ele começou a falar com o personagem, e ele começou a dizer assim: aguenta firme, príncipe, você vai conseguir, o amor de Deus vai te alcançar.
Eu vou revelar para você, príncipe. Ele conversando com o livro. Ele diz, eu li a última página. E na última página diz que você vai vencer o dragão. Que a mão de Deus vai estar com você. Que você vai desfrutar do cuidado dele. Que o amor vai prevalecer. Então não desiste. Porque eu conheço a última página do livro. E por isso você pode continuar na metade da jornada. Acreditando que ele já garantiu como vai ser no final. Você acha que o Apocalipse foi escrito para quê, meu irmão, minha irmã? Para dizer que o príncipe venceu e vai se casar com a noiva, que é a igreja. As bodas do Cordeiro vêm aí. Mas nós tomamos medo do Apocalipse. E na minha Bahia, a Baby do Brasil discutiu com a Ivete Sangalo em cima do trio sobre o Apocalipse. Porque a Baby do Brasil falou, o Apocalipse está chegando. Aí a Ivete falou assim, nós vamos macetar o Apocalipse. E a mensagem que João escreveu é para dar esperança para os príncipes e princesas que estão enfrentando as durezas do dragão e da vida. Mas o Apocalipse está dizendo, eu vi descer do céu uma cidade, ele enxugará dos olhos toda a lágrima, porque o amor venceu e o dragão não tem mais vez. É João que está contando isso para nós. É João. Agora eu termino. Assim, a pergunta é, se você é João, e você viveu tudo isso, escreveu carta, encostou a cabeça no peito de Jesus, se você é João, e em Atos 3 você curou um paralítico junto com Pedro, nós não temos prata, nós não temos ouro, levanta-te e anda em nome de Jesus o Nazareno. Se você é João, em Atos 8, e você é enviado juntamente com Pedro para Samaria, aquela cidade onde Filipe está pregando, na diáspora, na dispersão dos crentes que não podem ficar em Jerusalém por conta da perseguição. E eles oram e há um batismo do Espírito Santo. É o segundo Pentecostes do Atos dos Apóstolos. Aí você vai ter que escrever essa história agora. A nossa história começou dolorosa, né? Começou com orfandade, com perda, com choro. A história de João começou, João pisando na bola, fazendo bobeira. Só que agora João está contando as revelações do amor de Deus. E agora, com 90 anos, ele vai escrever. Por último, e tem uma cena, pastor, do The Chosen. Quem assistiu já o The Chosen? É esse seriado sobre Jesus, e que é muito bonito. Eu nunca assisti um capítulo completo, mas eu assisti um pedacinho que me mandaram. Está chovendo, João está conversando com Maria, mãe de Jesus. É uma cena, é uma ficção, mas é poesia, e é uma poesia bonita, que nos lembra o Evangelho. E João está dizendo, Maria, eu preciso escrever sobre ele, eu preciso escrever. Aí Maria diz, mas para quê? Muitos já escreveram. Por que você precisa escrever? Aí João diz, porque ele me amou. Aí ela diz, mas ele amou todo mundo. Aí ele diz, mas ele me amou de um jeito que constrangeu meu coração e eu preciso falar do seu amor. Quem é o pastor que pregou domingo à noite lá em Fortaleza, no meados de julho? É alguém que foi amado por um pai. Quando o pai não tinha, e por causa daquele que amou primeiro, eu queria que essa mensagem fosse um abraço de amor no seu coração, meu irmão, minha irmã. João tem que contar essa história, assim como a igreja tem que contar a história do amor de Deus para a cidade. Eis a missão de Deus e a nossa. Só que João precisa agora, assim, fazer uma autorreferência. Tem momentos que ele está na cena e ele precisa fazer assim, eu estava lá, eu, João, estava lá. E aí eu convido você a 4 textos e 2 histórias para terminar o sermão. João 13, 23. João está contando a história, mas ele vai ter que falar dele. Assim ele vai dizer o quê? Eu sou o cara que cuidou da mãe de Jesus. Não. Eu sou o cara que orou. Antes eu queria orar para cair fogo e matar samaritano. Eu voltei em Samaria, orei, caiu, foi o Espírito Santo. Não. Eu sou o camarada que viu Jesus andar sobre as águas. Eu sou o camarada que distribuiu o pão e peixe que ele multiplicou. Eu sou o camarada que entrava no quarto para ele fazer milagre de ressurreição. Só eu, Pedro e Tiago. Ou seja, esse cara sou eu. Não. Quem é amado, diz assim, é João escrevendo. O discípulo a quem Jesus ocupava o lugar ao lado dele na mesa. Quem é você, João? Eu sou aquele a quem Jesus ama. Você não tem medo dele? Não. O verdadeiro amor lança fora todo medo.
Porque o pastor Antônio José leu para a gente, o medo supõe castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. O Evangelho é a boa notícia de um Deus que em Jesus de Nazaré nos libertou do medo do Deus Todo-Poderoso e colocou a gente no colo do Pai todo amoroso. Então, se eu sair ali e alguém disser assim: pastor Simvaldo, eu tive um sonho com o senhor. O sapo engoliu o escorpião, que pegou uma cobra, e que pegou um gigante, um gorila e misturou. E eu acho que tem coisa ruim com o senhor aí. Aí eu falo: obrigado por ter sonhado comigo, mas eu sou aquele a quem Jesus ama. Eu estou escondido no amor do meu Senhor. E se porventura eu for para Patmos, se porventura eu tiver que perder alguém que eu tanto amo, eu vou dizer: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque eu estou sentado na tua mesa, não pelos meus méritos, mas pela grandeza do teu amor. É o teu amor que me colocou à mesa, é o teu amor que encostou a minha cabeça no teu peito. E Salmo 25, verso 14: a aliança do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer os segredos do seu coração. Fala o teu segredo para mim. Tu és o meu filho amado, a alegria da minha vida. Mas com tanto pecado assim, eu não levo em conta os tempos da ignorância. Eu te redimi com o meu sangue, e você é o meu menino amado, que convive com as dores do tempo. Mas você, Simvaldo, é aquele a quem eu amo. Amém, meus irmãos? João 19, 26. Tem que contar mais uma história. E agora o que eu digo sobre mim? Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo. Qual discípulo? Era João, é na cruz. E agora eu digo o quê? Ao lado de João, ao lado do filho de Zebedeu, ao lado do filho do trovão, ao lado do órfão, ao lado de alguém que foi abusado, ao lado de alguém que viveu a privação e o sofrimento. Não. Não é a minha história que define quem eu sou. É a palavra daquele que me ama, que diz quem eu sou. Quando Jesus viu sua mãe ali ao lado do discípulo, a quem ele amava. Quem é você, João? Eu sou aquele a quem Jesus amava. João 20, verso 2. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo. Oh, meu Deus do céu, é João que está contando a história deles indo no sepulcro. O outro discípulo é João. Ai, como é que eu falo de mim? Ou como é que eu conto minha história? Será que eu conto só da tragédia? Não, João, conta como foi que ele te amou. Então, Simão Pedro e o outro discípulo, quem é ele? Aquele a quem Jesus amava. Por fim, João 21, verso 20. Pedro se virou e viu atrás deles. Você viu quem, Pedro? Eu vi o discípulo a quem Jesus amava. Não é mais a tragédia, não são mais as circunstâncias, é aquele que me ama, e é Ele que tem a última palavra sobre a minha vida. E eu quero viver a missão na cidade. Nós amamos porque Ele amou primeiro. Por que vocês vão? Por que vocês amam? Ah, porque a gente não sabe fazer diferente, não. Ele nos amou, Ele nos amou. Duas historinhas e eu termino. A primeira é: Jesus estava na cruz. É uma historinha, tá? Presta atenção às crianças, que é linda. Trevas cobriam a face da terra. Os anjos começaram a chorar no céu, dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo? Aquele que criou todas as coisas, porque nele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se faria. Como é que o Senhor vai deixar o teu filho morrendo assim? Ele não tem pecado algum. Ele só ama. Ele foi obediente até a morte de cruz. Livra ele com o teu poder. E a historinha diz que Deus vira assim de costas, o Pai, e diz: eu tenho poder para arrancar o meu filho do madeiro. Eu tenho poder para livrá-lo da morte. Eu tenho poder para envergonhar os poderes das trevas. E os anjos disseram: faz isso então, faz isso, e mostra para todo mundo o teu poder. Aí o Senhor disse: se eu mostrar para o mundo todo o meu poder,
eles não conhecerão a grandeza do meu amor. Deus amou de tal maneira que deu. O Evangelho não é uma mensagem só para o não crente. O Evangelho é a mensagem de Deus para a igreja. Eu te amo, minha filha. Eu te amo, meu filho. E a minha resposta para o seu sofrimento não é exatamente o meu poder, mas, sobretudo, o meu amor. Posso te amar hoje? Posso te dar um colo de pai hoje? Um menino sem pai oferece o colo do pai para gente que chora como você, minha irmã. Pai te ama. Pai te ama. E daí, Simvaldo? Termino com essa história. Eu ouvi um pregador pentecostal, eu era novo convertido. Ele se envolveu com política, se perdeu aí. Mas eu entrei para o quarto e comecei a orar. E eu fui constrangido pelo amor de Deus. E naquela época eu tinha um celular que ligava de graça nos finais de semana. Lembra quando lançou a Oi? O meu número era 8801-3224. O telefone era caro, aí surgiu esse número que ligava de graça no final de semana. Eu entrei no meu quarto e comecei a ligar para números aleatórios. E eu ligava e dizia assim: meu nome é Simvaldo, eu tenho 17 anos, eu estava aqui em casa ouvindo sobre o amor de Deus. Eu queria um minutinho para te contar o quanto Ele te ama. E algumas pessoas me ouviam, outras batiam o telefone. E eu passei a tarde de um domingo fazendo isso. Até que eu liguei para uma moça, ela me acolheu, ela ouviu. E eu desliguei e falei: tá bom já, vou tomar banho para ir para o culto. Aí minha vertente pentecostal disse: liga mais uma. Eu liguei e um senhor me atendeu, meio quieto, silente. E eu contei a mesma coisa. E ele me ouviu, eu orei por ele. Eu disse: agora eu vou tomar meu banho. Aí meu telefone tocou. Aí eu entendi. Aí a moça disse assim: você me ligou aqui há pouco, falou comigo, mas foi você que ligou para o meu pai agora? Aí eu falei: não, estou ligando para números aleatórios. De fato eu falei com o senhor. Ela falou: você ligou para números aleatórios, mas os 2 últimos caíram na minha casa. E meu pai, que não é crente, eu vi que ele estava dando atenção para alguém e fechou o olho. Falei: será que foi aquele mesmo rapaz? Você conhece a gente? Falei: não. Talvez seja aquele que ama. Aí ela disse: eu fui de tal igreja, eu me afastei. Falei: de qual igreja? Ela falou: Igreja Batista Betânia. Eu falei: eu sou dessa igreja. Aí ela disse: meu nome é fulana e eu passei por um problema lá. Falei: meu Deus, qual o problema? Ela me contou, eu tinha ouvido de William Sampaio, o ministro de louvor, esse problema. E ela disse: eu posso te conhecer? Falei: pode. Eu era um novo convertido. Marcamos um final de culto, ela foi na igreja, conversamos. Depois eu não a vi mais. O tempo passou. Nós plantamos a nossa igreja, que vai fazer 12 anos, Igreja Batista da cidade. Nayara voltou a congregar com a gente. Levou consigo Tiara, sua irmã, e seu marido Diego. Depois eu batizei Fernanda Cristina, a irmã da Nayara. Depois a irmã Nair, a mãe delas. Hoje é nossa ovelha, congrega com a gente. E seu Hélio Barreto, que me atendeu, teve um problema sério. E mandava mensagens dizendo: ora por nós, pastor. Acolheu o evangelho. Partiu para Jesus. Eu oficiei a cerimônia fúnebre. Porque aquele que nos ama não desiste da gente. E hoje não foi uma ligação do celular, mas foi a partilha de um coração. De quem? Daquele que Jesus ama. Para aqueles e aquelas a quem Jesus ama. A maior resposta de Deus para a nossa dor nesse mundo do dragão não é o poder, é o seu amor. Continua. Ele está contigo até a consumação dos séculos.
A mão dele está estendida para abençoar. E ele conta com você para escrever cartas de amor para todo o Ceará, a começar por Fortaleza. Deus abençoe. Um beijo no coração. Te vejo na Bahia. Um beijo.